Sejam todos bem-vindos. Oi, boa noite, Vanessa. Vanessa, minha colega, né, nutricionista. A gente, inclusive, já participou juntas, né, de uma equipe, né, para acompanhar pessoas, né, um programa chamado Medida Certa, que é um programa muito interessante aqui da FIEMA, onde a gente acompanha pessoas em busca da perda de peso. E assim, um pouco dessa experiência que a gente já tinha juntas, né, desse projeto, a gente está trazendo para vocês, mas contextualizando com a pandemia, né, que a gente vê que a gente está vivendo uma situação completamente nova, novos problemas, né, Vanessa? Isso aí. Pronto, e assim, uma das muitas perguntas, né, assim, muitos dos questionamentos das pessoas é o porquê que a gente sente tanta fome, porque é que, assim, mesmo quando a gente não precisa, mesmo quando a gente já se saciou, já está alimentado, assim, de forma adequada, a fome ainda vem, a gente ainda tem aquela sensação que a gente precisa comer mais, ou de que precisa comer alguma coisa específica, né? E, assim, antigamente, as pessoas gastavam muito mais energia, né? Quando a gente olha as pessoas do passado, né, nossos antepassados, as pessoas comiam bastante, por quê? Porque eles tinham que fazer muito esforço físico, muitas caminhadas, né? Eles tinham que percorrer grandes distâncias, e por causa disso eles acabaram, assim, tendo que ingerir mais calorias. E mesmo ingerindo tantas calorias, eles não engordavam, né? E a comida também era muito disponível, né? O alimento era altamente disponível para as pessoas. Aliás, o alimento era pouco disponível, né? Se você quisesse comer proteína, você tinha que caçar. Se você quisesse, né, ter um fruto, tinha que subir na árvore, tinha que fazer uma série de atividades para poder conseguir aquele alimento. Hoje em dia é muito fácil, né? A gente vai ali no supermercado, compra, pega a fila ali e tem todo o alimento que a gente precisa, inclusive bastante carboidrato. E é uma das coisas também que acaba impactando na nossa alimentação atualmente. É porque, não, né, digamos assim, que veio do nosso tempo, do tempo que a gente passava muita privação alimentar, tem uma programação para guardar energia, para ter reservas. Né? Como o alimento era escasso, né, a nossa mente nos programou a reservar o máximo de energia que a gente puder. Então, assim, para os hábitos de antigamente, isso fazia sentido. Agora não faz nenhum sentido, né? Porque a gente já tem tanto alimento disponível, a gente estoca tanto que sobra. E é por isso que muitas vezes a gente acaba engordando além da conta e a nossa mente não dá o aviso de que a gente não precisa mais comer, que a gente pode continuar ingerindo calorias, guardando calorias, e nessa conjuntura a gente acaba engordando bastante. Bom, a alimentação, ela também traz para a gente uma memória afetiva, né? Ela traz uma questão de nos conectar com lembranças agradáveis da nossa infância, ou do decorrer do nosso desenvolvimento, né? Se a gente fala momentos agradáveis, a gente acaba associando tudo com comida, né? Inclusive, isso vem desde o início do nosso desenvolvimento, né? Quando a gente é criança, bebezinho, né? O nosso conforto, né? O nosso conforto mental, o nosso conforto, ele vem do colo da mãe, do peito, né? Do saciar da fome. Quando o bebezinho ele quer demonstrar assim que ele está insatisfeito com algo, ele chora. Então ele pode até chorar por outro motivo, mas a mãe sempre consola com comida primeiro, né? Ele não sabe o que é que o bebê está sentindo, vai lá, oferece o peito, oferece a mamadeira. E aí, desde os nossos primórdios, né, desde que a gente se entende por gente, a comida ela se torna nosso conforto. É aquilo que nos faz, nos acalma, né, nos acalenta nos momentos de que a gente se sente mais ansioso, que a gente se sente mais triste. A gente, desde bebezinho, né, desenvolve esse hábito de recorrer à comida, tá? Então, a gente associa a comida a prazer, alívio, recompensa, né? Aí, Vanessa, eu queria que você falasse um pouquinho, assim, dessa questão das necessidades fisiológicas, né? Existe, assim, alguma rede, assim, algum sistema hormonal, assim, que possa nos orientar, assim, no sentido de que a nossa fome já está saciada e por que muitas vezes isso não funciona?
E ele fala realmente dessa questão do comer, da necessidade, né, que nós temos, do ser humano, não só ser humano, mas qualquer ser vivo, de se alimentar desde os primórdios. É uma necessidade fisiológica de sobrevivência. O nosso corpo precisa de energia para que ele possa, né, trabalhar da melhor forma possível. E isso está na Constituição, inclusive na Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, se eu não me engano, né, como um direito à vida, faz parte, né, é um dos, né, o comer hoje não é só um comer fisiológico, não é só porque nós precisamos daquele alimento, né, para gerar energia, para conseguir melhorar a questão de tecidos, né, para que o nosso organismo consiga trabalhar melhor. Hoje a gente come por uma série de outros fatores, né, e envolve bastante, né, a sua área da psicologia, digamos que a gente trabalhamos juntos, né, sempre, né, atividade física, alimentação, psicologia, né, isso envolvendo toda a questão da qualidade de vida. Então, comer hoje já envolve a questão do emocional, porque hoje a gente é cercado de outras situações, onde todas essas situações envolvem comida, aniversário, casamento, uma visita na casa de algum familiar, né, então tudo isso envolve sempre algo, né, que leve você a fazer uma refeição. Aí isso é importante a gente frisar, porque são essas questões do dia a dia, da nossa rotina, que fazem com que nós criemos hábitos, inclusive os alimentares. Né? E aí, inclusive, a gente retorna esse bate-papo para a questão dos hábitos, da construção desses hábitos. Como é importante a gente construir hábitos, né? Nós estamos vivendo um outro momento, que a gente vai entrar um pouquinho mais à frente, mas esse outro momento requer que a gente precise, né, ter hábitos formados lá no passado. E hoje a gente vê a grande necessidade de a gente já ter esses hábitos, né, que são os hábitos alimentares mais saudáveis na nossa vida. Mas isso não quer dizer que não dá tempo sim, né? Sempre há tempo para a gente melhorar, para a gente crescer, para a gente, né, poder mudar esses hábitos da melhor forma possível. Né? Falaste bem da questão do bebê, da relação materna. Então, desde pequenininho, a gente não entende, o bebê não sabe para que serve aquilo, mas ele sabe que aquilo é algo favorável, algo que vai fazer bem para ele. E isso é importante. Então, nós crescemos com aquela ideia que precisa comer para ficar forte e saudável. Nossos avós sempre diziam, né? Vamos ficar robustos. Então, precisamos comer para ter essa ideia de crescimento saudável. E ao longo da vida, a gente continua tendo esse envolvimento com a comida. Exatamente. Essa colocação que você fez, né, é muito importante, porque assim, a gente desenvolve um hábito, né, como você falou, um hábito em relação à comida, e esse hábito, ele era antes da pandemia, né? A gente hoje vive uma situação inesperada, as coisas acontecem de repente, e aí o hábito que a gente carregou, que a gente vinha desenvolvendo antes, agora ele está afetado por mais esse novo contexto. Então, assim, provavelmente, quem antes, né, de opções, né, naturais, saudáveis, provavelmente já, assim, agora com a chegada da pandemia, não tenha mudado tanto. Claro, né, vai por conta mesmo de um contexto não muito agradável, acaba recorrendo aqui e acolá, né, dá uma escorregada, né, que a gente chama, aqui e acolá recorre a essa questão da comida para suprir, né, a chateação, com o hábito já desregrado, já não tinha nenhum, assim, não levava isso como uma questão séria, né, assim, sempre levou a alimentação de qualquer jeito, digamos assim. Agora, com o novo contexto, né, se torna ainda mais complicado, está entediado. Eu acho que uma das coisas que tem pegado bastante aí nessa pandemia, para a gente não se alimentar também, é a questão do tédio. Né? A gente quer fazer uma coisa interessante, né? O que é que tem de interessante para fazer? A história para um lado, nunca mais eu pude ir para tal canto, comer alguma coisa. Mas, assim, é interessante a gente notar assim, que quem já tinha um hábito adequado antes, vai conseguir manter razoavelmente a sua disciplina. Então, isso nos leva, assim, até a refletir também, né? Como que eu estava antes dessa pandemia? Eu já não vinha bem, eu já não estava cuidando muito, assim, de mim. Agora que chegou a pandemia, a coisa só está ficando mais, digamos, mais forte, né? Está ficando mais visível. Mas alguma coisa são com a comida, né? Sim. Como você falou, tem a questão da familiar, né? Que remete muito por exemplo, a gente come assim um bolo, esse bolo parece bolo inclusive como a comida, ela tem até o poder de trazer lembranças para a gente, né? Às vezes a gente, né, o cheiro da comida, a gente se sente naquele local de, sei lá, 20, 30 anos atrás, 15 anos, né? Dependendo da idade de cada um. Mas a gente se reporta no tempo
pelo cheiro da comida, né? A comida nos faz lembrar. E aí, assim, E, na verdade, Bruna, essa é a ideia mesmo, que a comida possa nos trazer lembranças. Porque ao comer, o ato de comer, ele não é só colocar na boca e engolir, né? Ele envolve uma série de outros sentidos, né? O cheiro, o aroma daquele alimento, tá? A textura, tá? O sabor. Então, tudo isso envolve a questão do comer. Tá? Então, quando a gente fala de comer, não é só realmente para nutrir. E aí vem a questão de como identificar essa fome, né? Estou com fome, né? O sinal de ruído na barriga, no estômago, porque já está pedindo alimento, geralmente quando a gente está um certo tempo sem se alimentar, né? É normal. Já a fome que é emocional, digamos assim, ela já não tem essa ronquidão da barriga, né? Já não sente esses ruídos, e ela é específica. Né? Eu acredito que já tenha comentado que a fome emocional ela é direcionada para um alimento. Ó. Hoje eu estou com fome de comer um bolo de chocolate. Né? A fome fisiológica, não. Você chega no fogão, tem arroz, tem feijão, não, precisa ser exatamente aquele alimento, porque se não for aquele alimento, não é a mesma coisa. É aquela ideia de, eu tô com vontade de comer, tô com fome de comer uma coisa que não existe. Essa coisa diferente, às vezes, a pessoa não consegue identificar. Às vezes tô ela nem com fome, mas existe. não sei do que. Não sei do que é, não existe, mas é essa coisa, é esse alimento que eu preciso nesse momento. E aí, quando a pessoa consegue identificar, né, essa fome, esse tipo de fome, ela consegue trabalhar melhor, né, com esses dois tipos, de como ela pode proceder para que ela tenha, né, um retorno melhor em relação às atitudes que ela vai tomar em relação a essa fome. E essa pandemia realmente trouxe várias alterações no nosso dia a dia. Emocional, então, assim, eu tenho que desconectar o meu emocional da fome, a minha fome tem que ser só racional, tem que ser só para suprir mesmo as necessidades, né? Básicas da nutrição, as vitaminas, não tem nada de mal em você usar, né, assim, conectar suas emoções com a alimentação, mas tem que ter cuidado também para isso não dominar, a sua alimentação. Porque se a nossa alimentação for sempre focada só nessa questão emocional, quando o nosso emocional não está bem, aí bagunça completamente nosso hábito alimentar. Abaixo, um dia que não foi legal, um final de semana você está vou sair ali, vou comer uma coisa gostosa, beleza, não tem problema. Agora não pode ser sempre, né? Vai ter uma hora que a tua hambúrguer, mas hoje eu não comi nenhum legume, né? Não comi assim, as proteínas que eu precisava no dia, eu preciso comer, né? Eu posso recorrer à alimentação emocional, sim, mas eu também tenho, né? Então, assim, a gente tem que encontrar esse nosso equilíbrio. Onde é que está esse equilíbrio? Tá? Então, não só a vontade de comer, ela não é do nada. Né? Nós temos vários hormônios que regulam tanto a questão da fome quanto a questão da saciedade, né? Hormônios que geralmente estão diretamente ligados ao hipotálamo, uma parte do cérebro importante, e que, por exemplo, na serotonina, se tiver um nível muito baixo, a gente sabe que aquela pessoa ela vai ficar mais triste, ela vai ficar mais deprimida, ela vai ter um anseio de comer coisas doces. Então, aquela vontade de comer coisa doce, ela não vem do nada, né? Ela vem num processo também fisiológico que está acontecendo, o organismo está brigando para manter um equilíbrio, tá? E aí, tudo isso acontece no nosso organismo. Da mesma forma da saciedade, né? Então, para que a gente tenha saciedade, e precisam, né, ter hormônios, precisam ter, né, estruturas internas que vão mandar uma mensagem para o cérebro, né, num determinado momento, que vai dizer, olha, não cabe mais nada aqui, já consegui, né, já suprir toda aquela necessidade e a gente vai parar por aí. Só que muitas vezes esses hormônios, essas estruturas, elas não funcionam da melhor forma como a gente espera. E às vezes defeitos nessas estruturas podem causar essas irregularidades em relação à fome, à saciedade, são, né, quanto também da anorexia, entre outros, que a gente vincula também a questão do emocional. É importante a gente pensar também que existe uma série de fatores que envolvem o comer, né? Uma das coisas, assim, né, a gente que já acompanhou, né, o programa Medida Certa, que a gente faz aqui com os colaboradores da FEMA, né, numa ocasião iríamos iniciar outra turma agora, mas a gente vai, né, dar continuidade depois que passar essa pandemia. Uma das coisas que eles sempre falam, né, assim, das dificuldades, né, de desenvolver uma boa alimentação, é a questão da rotina estressante, assim, a rotina com muitas demandas, né, tem que trabalhar, tem que deixar filho, tem que fazer, quando chega em casa tem mil coisas para fazer, e por conta da falta de tempo, acabam não conseguindo, né, estruturar, assim, uma alimentação mais saudável, não tem muito tempo de estar no fogão,
E hoje, com a pandemia, a gente vê o contrário, né? Muita gente em casa, muita gente que tem tempo, e mesmo assim não consegue, né? O que antes era uma justificativa, agora, para muita gente não tem mais essa justificativa. Está em casa, né? O fogãozinho está lá, tem tempo para fazer os alimentos. Mesmo assim, a gente parece que a nossa mente puxa para aqueles alimentos que não fazem tão bem, né? É verdade. Com essa pandemia, nós tivemos, assim, mudanças incríveis, né? Realmente ninguém imaginava o quanto essa mudança ia ser grande na vida das pessoas. Então, muita gente está em home office, muitas pessoas estão com carga horárias reduzidas, outros estão sem emprego, mãe de quem é pai, sabe disso, né? O convívio familiar está mais frequente, então, se você passava só, né, o intervalo da noite com seu marido, com sua esposa, hoje você consegue passar praticamente o dia inteiro, final de semana, então, as relações, os vínculos, eles mudaram bastante nesses últimos 3, 4, 5 meses, né, que tem acontecido por conta da pandemia. E junto com isso entra vários fatores, né, e a alimentação é apenas um deles, mas é a ansiedade, né, a questão da atividade física, né, hoje a gente tem várias fontes onde a gente consegue levar um pouquinho de informação, as pessoas têm um acesso à informação de uma forma mais rápida, mas ao mesmo tempo esse grande acesso à informação, né, deixa muitas pessoas em conflito, porque são informações demais e a gente tem aquela questão da dúvida, né? Será que é verdade? Será que aquela informação que eu estou recebendo, ela é real? É uma fake news? Então, esse contexto de insegurança, né, deixa todo mundo um pouquinho mais ansioso, né, pela situação. Certo. Assim, eu vejo também, assim, a questão, muita gente falando assim, né? O que é que eu faço para trancar a geladeira? Porque toda hora eu vou lá, né? Eu tô lá em casa de bobeira, toda hora eu vou lá assaltar a geladeira. Eu acho que, na verdade, o questionamento devia ser o que você está colocando dentro dela. O que é que você coloca dentro dessa geladeira, né? Assim, claro, que assim, a gente vai no supermercado, a gente compra, né, uma coisa ou outra, assim, um docinho, uma coisinha que a gente vai ter vontade de comer e não vai poder estar toda hora para comprar. Normal. Né? Mas assim, a gente tem que, se a gente sabe que a gente não tem autocontrole, a gente tem que criar uma estratégia para quebrar aquilo ali, né? Assim, uma coisa que eu tenho feito, né, assim, que me ajuda bastante, uma coisa doce, uma coisa diferente, eu compro os ingredientes, eu não compro pronto. Porque quando tá pronto, que a gente lembra que tem aquilo lá, aí a gente toda hora parece que vem na mente, né? Ah, tem um pedacinho daquilo ali, tem um pedacinho daquele doce, tem um pedacinho daquele, né, daquela torta. Toda hora você lembra. Então, toda hora você quer ir lá buscar. Você quer pegar um pedacinho. Passou ali na geladeira, foi beber água, viu a torta, tira um pedacinho. Então, assim, né, tem me ajudado assim, eu compro os ingredientes. Então, vez ou outra, eu faço um doce, uma sobremesa, uma coisa diferente. Mas não estoco, né? Doces prontos, biscoitos, cookies, coisas assim que vão estar disponíveis o tempo todo. Porque, assim, muitas vezes a gente quer achar que, eu compro, mas eu vou me controlar. Vai durar bastante, né? Vou comprar aqui um estoque de cookie, né? Para só precisar fazer supermercado daqui a 2 semanas, para não ter que ficar indo muito no supermercado. Só que acontece que enquanto você não vê o fim, né, do doce lá, você não sossega. É um desafio, né, Bruna? Parece Então, que a gente tem andado mais pela cozinha, a cozinha está sendo mais frequentada, né? Então, assim, é melhor você nem ter. Se a gente, né, cada um conhece a sua realidade, conhece o seu comportamento. Então, assim, se a gente sabe que não tem ainda aquele controle, aquela, né, de segurar a ansiedade de não ir lá e pegar o biscoito, sabendo porque sabe que ele tá lá, é melhor não comprar, né? Compra uns ingredientes, assim, num dia, assim, a cada 2 dias, na semana, você faz uma sobremesa diferente para saciar sua sede, né, sua vontade de doce, né? Não precisa a gente ter aquilo ali disponível para a gente estar comendo o tempo todo. É verdade. E eu acredito que a primeira coisa que a gente precisa fazer é fazer as pazes com a comida. Você acaba caindo em situações que depois você não vai ter mais como recorrer. Então, observar primeiro o que você está comendo naquele dia, seria a nossa primeira dica assim, do dia. O que você come? Né? Faça uma autoanálise. O que eu acordo? Né? O que é meu café da manhã? O que é meu almoço? O que é meu jantar? O que eu coloco na mesa para minha família, né, compartilhar em termos de alimentação? Porque aí, quando a gente faz uma análise daquilo que a gente está comendo, a gente consegue perceber, né, as nossas falhas. A gente sai do automático. Porque, no geral a gente está no automático.
né, na nossa rotina anterior. Hoje nós estamos tendo a oportunidade, né, de observar melhor aquele alimento. Então, estamos tendo a oportunidade de pegar os ingredientes, como você falou, e fazer a refeição. Tá? Muita gente que se faz em 5 minutos, né, até 2 horas, 3 horas, varia muito do que a pessoa quer. Então, tem várias opções de receitas, né, os ingredientes, quando a gente consegue adquirir, eles são muito mais naturais, mais saudáveis do que você comprar pronto. Né, você consegue estocar muitas coisas, não só coisas, né, perecíveis, não perecíveis, digamos assim, né, arroz, farinha, mas, por exemplo, as verduras, se você souber trabalhar com elas direitinho, alface, por exemplo, você organizando ela, higienizando, né, deixando as folhas bem sequinhas e colocando, armazenando na geladeira da forma adequada, ela dura bem. Vínculos, você cria laços familiares, é muito bom você chegar com uma preparação na mesa, as pessoas, né, olharem sorrindo, né, achando aquela alimentação gostosa, então o retorno é muito bom. Afora que você cria habilidades, né, habilidades que valem para toda a vida. Isso que você falou é importante, porque eu vi comentários, né? Assim, chegou nos meus ouvidos comentário assim. Eu estou comprando mais coisas mesmo industrializadas, porque a gente não pode ficar indo muito no supermercado e a gente tem que comprar coisas que duram mais. Mas como você falou, né? Às vezes frutas e legumes disponíveis em casa, né? Sim, é verdade. Então, cozinhar vale a pena. É saboroso, é gostoso, né, envolve a família e também sai bem mais barato que a gente imagina. E se precisar pedir delivery, a gente nós somos mortais, como todos, né? Então, e vão existir momentos, né? Momentos em que a gente precise pedir uma pizza, que a gente precise pedir, né, um sanduíche, mas saber fazer essa escolha da melhor forma, porque temos várias opções no menu, né, no cardápio. Então, quando a gente faz as escolhas certas, no momento certo, isso não vira uma redação fruta, né, salada, um carboidrato de qualidade, de preferência, né, integral, que tenha fibras, que pode ajudar o seu intestino, o seu organismo, gorduras saudáveis. Então, quando você tem esse equilíbrio, porque a gente precisa de cada um desses nutrientes, quando você pede uma pizza, por exemplo, ela não vira uma regra, ela vira uma exceção, porque não é algo que você faz diariamente. O grande problema é você tornar a exceção regra. Né? Segunda eu peço pizza, na terça macarronada, na quarta, né? Então, é assim, a gente segue a semana, né, dessa forma. Aí sim, a gente pode pensar que isso... Assim, da gente também, assim, acontece pessoas quando querem emagrecer, né? E nesse tempo de pandemia também que as pessoas consideram que estão comendo demais, pode vir também a culpa, né? A pessoa fica, nossa, mas eu tô comendo tanto, ai, como eu tô pedindo muito, né? Quando eu falo muito delivery, segunda pizza, terça macarronada, quarta hambúrguer, e por aí vai. E aí a pessoa pode entrar num processo de culpa, e isso não ajuda em absolutamente nada, né? Sim, Quando a gente sente essa culpa, quando a gente se deixa tomar conta por essa culpa, a gente fica mais ansioso, a gente fica mais para baixo, a gente fica com a autoestima mais baixa. E aí, quando a gente está com esse misto de emoções aí, essas emoções todas juntas, tristeza, baixa autoestima, muitas vezes é alimentando a culpa, porque ela vai fazer a gente ficar mais triste, vai fazer a gente recorrer mais à comida para se consolar. É um ciclo vicioso. Né? verdade. O alimento, ele acaba virando uma recompensa, né? Ah, tô triste, vou comer, vou ficar feliz. Aí depois eu fico triste de novo. Exato. Exatamente. Você fica triste justamente porque comeu, mas aí, porque você está triste, você quer comer mais. E aí, cede a comida e fica triste de novo, e por aí vai, né? Então, assim, até você quebrar esse ciclo. Enquanto você não quebrar esse ciclo, vai ficar pior. E outra coisa, também, né, assim, como você falou, a gente pode comer uma pizza, pode comer um hambúrguer ou qualquer outra coisa calórica, contanto que seja exceção. Porque se a gente começar também a buscar uma dieta muito restritiva, a gente pode até acabar desenvolvendo uma compulsão alimentar. Muita gente não sabe, mas a origem de muitas compulsões alimentares vem de pessoas, né, vem de épocas que as pessoas recorreram a dieta muito restritiva. Né? Ah, não posso comer, cortei pizza, cortei açúcar, cortei carboidrato. Ah, não como isso, não como aquilo. Esse não gera um impacto na tua mente. Né? Vou dar até um exemplo, né? Uma vez uma pessoa que eu conheço me falou que ela teve que cortar qualquer alimento com lactose por muito tempo, por conta de amamentação, né? O filho dela estava com intolerância, então ela teve que cortar os alimentos com lactose para conseguir amamentando. E aí ela passou uns meses, né, sem poder consumir, mais de ano.
E quando ela voltou, assim, a consumir, era um desejo tão grande, era assim, um desejo avassalador por coisas com lactose, que ela não conseguia se controlar. Ela falava assim que virou uma coisa assim, mesmo fora de controle. Então, quando a gente começa a ver um alimento como assim, o seu inimigo, quando você começa a demonizar determinado alimento, parece que a tua mente mais, né, assim, fica impactada com aquele corte que você impôs, né, ao desejo por aquele alimento, e aí ele volta mais forte, né? É Pode verdade. chegar a virar uma É. compulsão. E o interessante, Bruna, é que pesquisas do mundo inteiro, né, em relação à questão do emagrecimento, né, as pessoas perguntam o que eu devo fazer para emagrecer, mas na verdade elas deviam perguntar, né, como é que eu posso mudar minha relação com a comida, porque o emagrecimento é uma consequência da relação que você tem com essa comida. E aí pesquisas no mundo inteiro falam sempre, né, a gente sabe que os dois extremos, eles são perigosos, inclusive a questão da dieta restritiva ao longo prazo, né, 95% dos estudos, né, indicados no mundo dizem que a dieta restritiva, ela realmente não faz com que a pessoa consiga emagrecer a longo prazo, ela causa essa questão da frustração. Então a pessoa fica proibida de comer coisas que ela acha gostosa, que ela sente prazer, que é emocionante para ela, que dá felicidade, né? E ao longo prazo ela vai se frustrar, né? Vai sentir mais vontade ainda de comer aquele alimento e vai ter uma sobrecarga, um exagero. A pessoa que não é restrita a um certo tipo de alimento, ao mesmo tempo que tem o restritivo demais, tem os excessos. Esse equilíbrio é que, na verdade, é a nossa grande, né, meta, o nosso desafio, é equilibrar, né, nem para dieta restritiva. E se dão muito bem, são casos de sucesso, muito deles apresentam patologias, né, em relação a transtornos alimentares. Então, não é exatamente saudável, né, os 5%, né, de êxito. Okay, como quebrar esse ciclo? Mas a gente vai dar uma pausa. Bruna, aproveitando aqui esse momento que o pessoal está entrando, né, essa questão do cozinhar é bem interessante, porque os nossos filhos estão cozinhando junto, isso é ótimo. É Tá? verdade. Porque antigamente diziam que as crianças aprendiam a cozinhar desde cedo. Então, desde cedo era obrigatório saber fazer o básico, né? O arroz, o feijão, carne. Hoje em dia parece que os meninos, né, demoram um pouquinho mais para aprender essas questões prendadas. E com essa pandemia, as crianças elas estão tendo esse interesse, né, de estar na cozinha, de entender os ingredientes. E isso é bacana para a formação do hábito alimentar infantil. Né? Hoje a gente sabe que as crianças elas estão dentro de um padrão aí de sobrepeso e obesidade. Isso é super preocupante, porque uma criança sobrepeso, obesa, ela é um adulto complicado também, né? Para comorbidades, doenças crônicas como diabetes, hipertensão, colesterolemias. Então, assim, é importante que elas estejam tendo esse momento de convívio, esse contato com a alimentação, né? Com preparar, para que elas consigam perceber a importância daquele alimento, o que vai em cada ingrediente, como é que é feito, né? Isso é bacana, é bem legal para a formação dos hábitos deles. E eles vão levar para a vida, né? Vão passar adiante, isso é bom para a gente também. É verdade, é uma oportunidade única, né? Com certeza. Assim, numa situação difícil, né, como essa que a gente está vivendo, a gente tem que aprender também a olhar para o que tem de bom, né? O que é que ela tem que aprender a enxergar o lado bom mesmo de uma situação difícil como essa, né? E com certeza isso que você falou é um benefício que a gente pode colher dessa situação toda, né? Sim, com certeza. Criança. E a gente consegue organizar bem a questão da semana inteira, mas você pode, né, num domingo, comprar carne para a semana inteira, você já consegue deixar tudo bonitinho. Então, você já deixa tudo separado, tudo organizado, e durante a semana você vai só tirando, não dá trabalho. É uma estratégia muito boa, porque, inclusive, financeiramente, você consegue e tem alimento de qualidade em casa. Né? Tem essa proporção que é boa. É verdade. Vale para tudo, né? Para fruta, para verdura, né? Para a despensa de forma geral. Então, saber o que nós temos em casa é importante. É verdade. Essa questão da ansiedade, né? Muita gente perguntando aqui, viu, Vanessa? A fome da ansiedade causa transtornos de que gravidade? Quando procurar um médico? Na verdade, assim, mas cada pessoa, ela direciona essa ansiedade de alguma forma. E, assim, muitas acabam escolhendo a comida como forma de lidar com essa ansiedade. Então, o que precisa ter, assim, o que precisa tratar é a ansiedade.
né? A fome, né, o descontrole alimentar é só uma das consequências dessa ansiedade. E, assim, vale a pena procurar um médico, sim, né? A gente falou isso bastante na live passada sobre ansiedade, que muitas vezes a gente protela, né, a procura por um profissional de saúde. A gente acha que resolve sozinho, que vai passar, vou esperar, vai empurrando com a barriga, que uma hora se resolve. E pode acontecer o contrário, né? Pode acontecer de, por não tratar logo, piorar, né? A situação ficar mais grave e ter que, quando chegar a um ponto que essa ansiedade vai ter que ser tratada com medicamentos. Aí perguntaram também se existe algum tratamento específico para o transtorno alimentar. Existe sim, tá? A compulsão, que já responde a próxima pergunta, né? O que quer dizer a compulsão quando se trata da área alimentar? Então, assim, a compulsão alimentar, ela tem um tratamento um pouco mais grave, um pouco mais específica. Quando a pessoa tem realmente uma compulsão alimentar, os ataques, né, a geladeira, o armário, né, as comidas que tem em casa, eles são, assim, de um nível muito elevado, né, digamos assim, a pessoa come quantidades absurdas de comida, né, assim, sabe aquele que a gente come até, como o pessoal fala assim, eu comi até passar mal. Pronto, essa é a característica, né, da alimentação da pessoa que tem compulsão. Lógico que é uma crise, né? Ela não vai comer até passar mal todas as vezes, pelo contrário, ela muitas vezes vai se segurando, né? Vai tentando ali manter uma dieta, muitas vezes entra naquele ciclo da culpa, né? Que não ajuda em nada a dieta. E aí ela tem dias da semana, pode ser um, pode ser dois, que ela não se aguenta e ela ataca de uma forma assim que parece até sobre-humana. Então, assim, para a gente considerar compulsão alimentar, tem que ter essa característica. Não é só aquele ataquezinho básico que a gente faz todo dia ali, não, sabe? Tem que ter 1 ou 2 dias na semana que é uma coisa fora, né? A gente pode até dizer que é fora do normal. Pronto, isso é a compulsão. E a compulsão, geralmente, ela só vai ser tratada com medicação, então precisa sim ir no psiquiatra, o psicólogo vai ajudar muito, né? Mas quando chegou nesse nível de compulsão, tem que ter ajuda psiquiátrica, né? Provavelmente vai ter que entrar com a medicação. Quando é mais esses ataques básicos aí que a gente meio que já se habituou um pouco, né? Aí o acompanhamento com o nutricionista já vai resolver muita coisa. Né? Então, assim, quando a gente vê que com toda a orientação do profissional da área de nutrição, mesmo assim a pessoa não consegue manter o plano, seguir o plano, né? Quando a ansiedade bate, ela come muito, aí sim, vale a pena procurar um psicólogo também. Agora, se você já enxerga que é uma compulsão, né? Essa característica de ter um exagero, né, uma coisa fora do normal, aí tem que procurar também o psiquiatra, ok? Isso. As áreas se completam, né, Bruna? No caso, a gente se faz um trabalho multiprofissional, onde a gente consegue ter um retorno muito melhor para o paciente, né, em relação à questão da alimentação e dessa compulsão. Então, esse apoio de todos os lados é importante nessa hora. Então, assim, eu indico demais, né? Assim, que se você nota que a sua ansiedade, você acaba direcionando ela sempre mesmo, assim, para esse lado da alimentação, principalmente para esse lado da alimentação, além do psicólogo, é importante demais, né? Você estar acompanhado de profissional da área de nutrição também, tá? Assim como a compulsão, há também a bulimia, por conta da falta de equilíbrio, também. A bulimia é um dos tipos de transtorno alimentar. A gente tem a compulsão alimentar, na maioria das vezes tem que ter um auxílio também do psiquiatra, ok? Em relação a iniciar uma academia, qual a orientação em termos de alimentação? Essa é para ti, né? A pessoa quer iniciar a academia, é bem específico, né? Mas é bem legal, pensar em atividade física é super importante porque é qualidade de vida. Então, a gente tem que estar, né, com cada pedacinho, montando esse quebra-cabeça para conseguir ter essa qualidade de vida bem legal. E assim, as orientações iniciais vai depender muito do tipo de vezes que você vai fazer essa atividade, né, como é que você vai fazer. E aí, dependendo de como, né, você vai indo evoluindo, essa alimentação ela pode estar sendo variada. Mas de imediato, você vai iniciar, você precisa fazer a sua rotina base, né, de café, almoço, de jantar, né, de talvez nos intervalos algum tipo de lanche que seja necessário, porque depende muito do horário que você vai fazer essa atividade. Então, vai depender muito das circunstâncias. Tá? Na alimentação, ela vai agregar valor aí junto com o exercício físico para que a gente tenha também bons resultados. Okay. E aí tem também aqui, em relação, acho que essa aqui, por que temos tanta ansiedade por doces?
É porque assim, o doce, né? O doce, ele tem a capacidade de ativar um hormônio, né? Que causa, assim, uma sensação de bem-estar na gente, mas é bem momentânea, né? Ele dá, assim, uma sensação boa, né? A gente fica, ele nos tranquiliza por alguns, digamos assim, alguns minutos, né? Só que aí, quando o efeito passa, né? Quando o hormônio, né, dá aquela reagida, quando o efeito passa, o hormônio cai de novo. E aí, o que é que vai acontecer? Você vai querer mais. Se você se habituar sempre a matar essa vontade de doce lá e ceder à vontade de comer, você tem uma recompensa momentânea, mas aquilo não vai resolver o teu problema. Né? Assim que o efeito passar, você vai querer mais, mais e mais e mais, né? Então, o que é que você tem que fazer, né? Como quebrar esse ciclo, né? As pessoas perguntando aí, né? Como a pandemia, as emoções deixam as pessoas à flor da pele, que sugestões a Vanessa dá para uma boa alimentação sem culpa? Como quebrar esse ciclo? Eu te passo já para tu dar as dicas da alimentação especificamente, né? Mas eu posso te falar, assim, que para a gente não recorrer sempre à alimentação, a gente muitas vezes tem que puxar um pouquinho da criatividade, tá? A gente tem que organizar a nossa rotina de uma forma, outros pequenos prazeres que a vida pode oferecer. Se você sempre que está entediado, sempre que está ansioso, nervoso, você sempre vai na comida e no doce, né, como a pessoa pensa, sim, teu hábito está criado, né? Você vai mesmo recorrer daquela forma. Mas aí você precisa de alguma forma inserir outras recompensas. O que mais que eu gosto de fazer, gente? Será que a minha vida, a única coisa interessante é comer? Não tem outra coisa na minha vida que. Então, assim, é uma coisa para a gente se questionar também. Muitas vezes você está vivendo uma rotina de obrigações, né? De coisas assim que você tem que fazer, e é trabalho, é coisa de casa, e muitas vezes você não está vivendo, você não está aproveitando a vida, você não está. Né? Então, assim, quando você está assim, a comida está ali no armário, ou está ali o número do telefone, eu ligo para o delivery, a comida chega, é fácil. Então, assim, a gente tem que sair do lugar comum, a gente tem que buscar novas formas de se sentir bem, de desfrutar a vida, coisas que nos façam bem. Um pôr do sol, né, uma caminhada num local assim, né, que tenha natureza, ou uma conversa com uma amiga, assim, né, aquelas amigas de infância, assim, que te fazem bem, que te fazem gargalhar, né, liga para ela, né, enfim, você tem que criar, eu sou uma pessoa que gosta de assistir série, gosta de assistir filme, às vezes, assim, hobbies do teu passado, que pode ser que você tenha deixado para trás em algum momento, e que nesse momento vai te fazer bem, né, então, usa a tua criatividade para não ter que recorrer sempre à comida, na hora do tédio e na hora da ansiedade, ok? E aí a pessoa pergunta, né, sugestões para uma boa alimentação sem culpa. Tem várias opções, né? Não só de comer, não só comer dá prazer, mas tem várias atividades que também dão prazer, que vale a pena. Então, assim, vamos pensar na comida, né? O que a gente pode fazer para melhorar cada, né, refeição que nós estamos fazendo? Não só nós, mas, né, os nossos familiares, aquelas pessoas que convivem dentro de casa. Porque se você sabe o que você está ingerindo, você já sabe, né, onde é que você pode estar melhorando. Aí você faz as pazes, né? Vamos fazer as pazes agora com a comida. Né? A comida, ela precisa ser saudável, mas ela não pode ser extremista. Não podemos ser extremistas, nem para restrição, nem para excesso. Tem que ter o equilíbrio em relação a isso. Aí a gente vai começar a equilibrar, vamos começar a equilibrar esse saudável, né? Tá bem já destacado em termos de informação. Né? Comer frutas, né? Frutas, inclusive frutas da estação. Né? A gente precisa dar mais valor para o nosso regional. Nós temos caju, nós temos, né, cupuaçu, nós temos tantas frutas regionais que são saborosas, né, que são nutritivas, que vão dar um suporte legal de fibra para melhorar o intestino e saciedade. Né? Vamos valorizar elas, o custo é menor também. Né? As hortaliças, o que a gente tem de hortaliça, o que está em época? Né? Verduras, legumes, a gente pode fazer saladas cruas, né? Salada a vapor, cozidos, tem uma série de variedade em relação à salada. Não precisa ser aquela salada alface com tomate e cebola todo dia. Né? Essa variação faz com que a gente consiga obter mais nutrientes ainda. Né? Vamos ver, precisa comer carboidrato? Precisa, gente. Não precisa, né, tirar esse carboidrato, que todo mundo é integral. Não, então, o tubérculo, como a batata doce, é um alimento maravilhoso, que dá uma série de benefícios, tá? E a gente pode estar incluindo também na alimentação. A gordura precisa ingerir ela, mas uma gordura mais saudável. Né? Então, vamos comer fritura? Não, gente, vamos preferir um assado, um grelhado, um cozido. Tem várias formas da gente preparar um alimento. Azeite, abacate, né? Super saboroso, exatamente. Existem frutas que têm, né, um teor de gordura saudável também, o azeite de oliva. A gente pode estar fazendo várias preparações com esses alimentos. Né? Oleaginosas, essas castanhas,
né, uma saída maravilhosa, inclusive agora para lanchinhos, né, para momentos onde você, né, quer assistir Netflix, né, o que dizer, vamos para a série, né, depois a gente vai até comentar a questão do sono, né, então a gente vai para a série, fica até tarde da noite, né, comendo pote de sorvete, comendo, né, salgadinho, tantas outras coisas que a gente pode estar substituindo, fazendo essa troca mais saudável, né, a castanha, né, as nozes, são algumas sugestões interessantes também. E as leguminosas, os feijões maravilhosos, a nossa dupla arroz com feijão, que nos faz tão bem. Então, né, para a gente ter uma alimentação saudável, é comer comida de verdade, dentro dos horários necessários, sem exageros, tá? Cada um, lógico, cada um tem um organismo diferente, cada um responde de forma diferente a diversos tipos de alimento, mas a questão do que adotar hábitos mais saudáveis. A partir do momento que você cozinha, automaticamente você consegue melhorar a sua alimentação. Porque você sabe, né, o valor daquele alimentinho, pode chamar, né, as pessoas da casa, chame os filhos, chame o esposo, a esposa, né, cada dia um faz alguma coisa. Então, essa divisão de tarefas, inclusive na hora da alimentação, ela é importante e ajuda bastante nesse momento. Ok. Aqui tem uma... Só para completar rapidinho, então a questão do sono é super importante e muitas pessoas tiveram, né, um comprometimento de sono por conta da pandemia, porque mudaram as rotinas, né, o sono é importante para que a gente possa revigorar, né, para que a gente possa deixar estável o hormônio do cortisol, né, e quando a gente não dorme bem, bagunça tudo, a gente consegue ganhar peso, né, acumula gordura, bagunça a questão também da degradação de proteínas, então o músculo vai por água abaixo, então é importante esse sono. E aí tem algumas estratégias para sono, uma delas é a cafeína, para quem é amante do cafezinho, né, e tem problemas, né, com insônia, o ideal é que a gente utilize a cafeína de dia e não tomar café tarde da noite, né, seguir adiante. Isso aí é um problema que eu já tive, viu, com cafeína. Gosto muito de café, mas me ajudou muito a substituir pelo café descafeinado. Descafeinado fica tudo bem. E contribui bastante, porque a cafeína não está só no café, a cafeína está no chocolate, a cafeína está em vários chás escuros, então a cafeína está em tanta parte, né, em alguns medicamentos. Observar se aquele alimento tem algum tipo de cafeína que você já não utiliza mais à noite, é uma estratégia, né? Alguns chás já são calmantes naturais, o de camomila, né, o famoso suco de maracujá. Então, tem vários alimentos que podem estar lhe ajudando a ter um sono melhor, né, ficar mais calmo, para que a gente possa organizar o sono e assim conseguir organizar o resto do dia. Ok. Aí tem uma pergunta aqui: a cirurgia bariátrica, uma vez feita, pode ser considerada a finalização de uma doença compulsiva? Olha, não necessariamente, né? Pode ser que a cirurgia, assim, seja um marco realmente, gera um pouco mais de motivação para a gente mudar os hábitos, né? A gente pensa, eu fiz uma cirurgia, então agora eu vou levar a sério, vai dar certo, né? Vira um motor, assim, para nossa motivação. Mas não necessariamente vai ser o fim da compulsão. Pode ser que, né, aquela compulsão não foi tratada, a pessoa faz a cirurgia, depois ela dá o ar da graça de novo e vai gerar outros tipos de transtorno. E aí, quando a pessoa não consegue mais comer, para outra atitude, né, para outro hábito negativo, né, na vida da pessoa. Então, assim, a compulsão tem que ser tratada de qualquer jeito, antes, durante, depois, enfim, né, mesmo que você se decida pela cirurgia, tem que ter esse acompanhamento psicológico. Né, por isso que é até exigido, né, hoje, para a gente fazer cirurgia bariátrica, sim, o primeiro laudo parecer do psicólogo. A compulsão pode ser caracterizada como o início de uma depressão? A gente pode até, não vou dizer que não, porque, assim, muitos problemas psicológicos, eles andam em conjunto, né? Existe muito uma coisa chamada comorbidade, quando a pessoa tem mais de um problema, né, mais de uma doença ao mesmo tempo. Então, as comorbidades em doenças psicológicas, psiquiátricas, são muito comuns. Né? Dificilmente a pessoa vai ter só a depressão, só a ansiedade, muitas vezes vem outra coisa ali. Então, é muito comum, pode acontecer sim, da compulsão estar ligada de alguma forma à depressão. Em que o acompanhamento do nutricionista ajuda em relação à compulsão? A nutrição ela tem um trabalho bem interessante em relação à compulsão, porque ela vai, né, direcionar caminhos e opções para que a gente consiga equilibrar essa quantidade de alimento que vai ser ingerida pelo paciente. Né? Não é um trabalho tão simples, ele precisa ser feito em parceria com a psicologia,
né, porque trata, né, de um problema realmente de saúde mental e que precisa estar sendo acompanhado, mas é importante que a pessoa, o paciente, ele entenda, né, a relação que ele tem com aquele alimento. E ele vai precisar trabalhar aquela relação com o alimento de forma que ele consiga, né, superar esse excesso de ingestão. Então, é um trabalho de formiguinha, mas que a longo prazo ele dá resultados maravilhosos. Mas ele tem que ser... Relação tem sim, né? Como eu falei, a culpa gera baixa autoestima, que gera compulsão. Então, assim, é uma das coisas a ser tratada em terapia, né? É a questão da autoestima, sim. Jejum ajuda na questão da compulsão. Acredito que a pessoa tenha falando dessa nova, assim, dessa modalidade de jejum intermitente, né? Que vem sido muito usado ultimamente. Eu estou escutando bem pouquinho. Oi, Bruno. Se jejum ajuda na questão da compulsão, eu acredito que a pessoa esteja falando, confirmar para mim, assim, com mais propriedade. Mas eu acredito que seja uma questão individual, né? Assim, só a avaliação dos dois profissionais é que vão conseguir ver qual é a tua questão, individualmente, o que é que está sendo a tua problemática, o que é que está te levando à compulsão. Pode ser que o jejum ajude em alguns casos e nos outros atrapalhe completamente, tá? Então, tem que ser algo, assim, estudado individualmente, né? Ele tem que ser avaliado de forma individual, né? Então, algumas pessoas lidam muito bem com o jejum intermitente, mais de 12 horas, né? Basicamente, o jejum que se faz para fazer exame de sangue em jejum, né? As pessoas que passam por isso sabem. E nós já fazemos automaticamente um jejum fisiológico, que é o do sono, né? De dormir. Então, tem pessoas que lidam muito bem com esse jejum e tem pessoas que não, né? Então, são situações que eles precisam ser avaliadas de forma individual, porque vai depender muito de cada caso. Tem uma pergunta aqui também, qual o transtorno mais complicado? Bulimia, compulsão ou anorexia? Eu diria, assim, que, lógico, né, cada um tem o seu peso, né, a sua problemática, mas em termos de problemas para a saúde, a anorexia, ela é mais perigosa, né, digamos assim, ela é mais séria por isso, porque, assim, ela leva realmente a pessoa a ficar num nível de magreza e de falta de nutrientes que pode levar a pessoa rapidamente à morte. Né? Enquanto que a compulsão, que faz a pessoa ganhar peso, pode ser que aquilo ali, pode ser que não impacte a saúde do dia para a noite, vai levar alguns anos. Já a anorexia, em pouco tempo, em poucos meses, se a pessoa realmente restringir a alimentação dela, né, em termos assim de praticamente não comer nada, pode gerar um choque no organismo que pode levar à morte, né, em pouco tempo. Então, eu diria que é a mais grave, né, assim, é o transtorno alimentar mais grave. Vanessa, está me escutando? Tive um probleminha aqui do áudio, mas já está retornando. Okay. Gente, o arroz, teve uma pergunta em relação ao arroz, você pode fazer uma troca do arroz, de certa forma, integral. E a ideia é que a gente possa fazer essa variação. Então, a gente pode fazer um dia um arroz integral, outro dia um arroz com a chia, outro dia um arroz com a linhaça. Então, quanto mais variado, melhor. A probabilidade de obter vários nutrientes diferentes, né, e rico em potencial para alimentação é bem válido nesse sentido. Isso vale também para o óleo de coco, que é uma gordura vegetal, assim como o azeite de oliva, também uma gordura vegetal, não tem colesterol, né, são gorduras saudáveis, mas como todo alimento, né, ele precisa ser ingerido com moderação também, afinal de contas são 9 quilocalorias, né, é gordura, não deixa de ser. Então essa moderação é importante também. E só entrando, já que entrou alguns alimentos, gente, durante o início da pandemia, tivemos várias situações em que se colocou vários alimentos como poderosos, né, super alimentos. Tivemos muitos casos, né, de denúncias feitas, né, por pessoas que estavam comercializando vários tipos de alimentos que diziam ser combatentes. Assim como não existe nenhum tipo de alimento que vai emagrecer ele de forma isolada, não existe nenhum tipo de alimento que isoladamente vai combater, né, qualquer tipo de patologia em relação ao coronavírus também. Então, a gente tem que ter esse discernimento, né? Não existe um alimento que seja super poderoso e que vai resolver todos os problemas, né? A alimentação, ela funciona num contexto, é o contexto que você tem propriedade. Aí tem uma pergunta aqui também, hormônios afetam o aumento de peso e causam compulsão? Olha, gente, assim, o desequilíbrio hormonal, ele pode sim gerar, né, assim, qualquer desequilíbrio, alguma doença, outra, digamos, um hipotireoidismo, alguma coisa que mexa com o teu sistema hormonal, teu sistema endócrino,
pode ser uma chave para compulsão, mas aí também tem que ser estudado, a pessoa tem que fazer exames, né, tem que ser acompanhado por um endócrino, né, um médico endocrinologista. Oferece consulta nutricional também para a comunidade? Sim, oferecemos sim, nós oferecemos, inclusive, vamos logo falar, né? Nós temos o atendimento clínico nutricional, né? Além também do atendimento clínico psicológico, na unidade de promoção da saúde. Então, quem tiver interesse, quem estiver precisando, se nenhuma das medidas que nós sugerimos aqui deu certo, a gente está ali para apoiar, para ajudar, né? E para direcionar você a melhorar a sua questão da alimentação e também da sua saúde emocional. O SESI oferece algum acompanhamento para perda de peso nas indústrias? Também, né, nós temos vários programas, inclusive voltados, né, não só para perda de peso, mas para o controle de doenças crônicas, como cardíacos, diabetes, hipertensão, né, para que a gente consiga manter esses trabalhadores, né, com uma saúde, né, bem melhor em termos de qualidade de vida e que eles possam ter uma produtividade legal. Então, é importante também, nós temos esse serviço. É um serviço que a gente faz multiprofissional, nós temos o profissional da atividade física, né, nutricionista. Bom, acho que a gente já respondeu todas as perguntas, né? Vanessa, tem mais alguma colocação, assim, que você, fora das perguntas, que você queira acrescentar? Ou também, gente, quem está nos assistindo, aí sempre de mandar pergunta, alguma dúvida psicológica ou nutricional relacionada à alimentação, a gente está aqui, né, disponível para responder as perguntas de vocês. Olha, chegou um aqui. A Bruna comentou aqui sobre a questão, né, dos hormônios, os hormônios bagunçam bastante, né? A gente sempre acha que se a gente comer bastante e fazer pouca atividade, né, a gente engorda. E se fizer o contrário, se comer pouco e fazer bastante atividade, a gente emagrece. Né? A gente pensa que o processo de emagrecimento ele é linear, só que na verdade ele não é, ele tem vários altos e baixos. Então existem vários fatores que vão entrando no meio dessa história, né, entre comer e se exercitar, né, e um deles é a questão hormonal, né, esse descontrole hormonal, essa questão de algumas irregularidades de hormônios, eles podem afetar de forma significativa, né, que é a leptina. Então, ele fica localizado, né, nas células de gordura, então, quando o organismo, automaticamente, né, já ingeriu o suficiente, já manda uma resposta para o cérebro dizendo que não cabe mais, né, esse hormônio é ativado e vai para lá, mas muitas vezes ele está de uma forma irregular, ele não está funcionando da forma adequada. E isso bagunça também o sistema de saciedade. A pessoa come, né, mais do que imagina. Por isso que a gente diz, olha, coma devagar. Aquela recomendação comer devagar quer dizer que você precisa dar tempo para o cérebro conseguir mandar uma mensagem de volta de que ele não aguenta mais, de que você já comeu o suficiente. Se você come muito rápido, isso leva de 10 a 15 minutos para ter uma resposta de retorno. Então, se você come bastante e muito rápido, você acaba que ingere muito mais colheres de arroz, por exemplo, do que deveria. Porque não deu tempo da gente conseguir ter esse retorno de resposta. Então, uma dica importante dessa pandemia, já que a gente está tendo um pouquinho mais de tempo em casa, é coma devagar, né? Tenha paciência, coma com calma, tranquilidade, né? Além disso, você evita vários problemas em relação ao mal-estar, né? Aquela sensação de empanchamento, né? O refluxo que volta muitas vezes pela uma questão de uma ingestão tão rápida e acelerada. Hoje em dia, Vanessa, inclusive, se fala muito sobre a questão do mindfulness, que é uma técnica, né, assim, de a gente prestar atenção, assim, seria basicamente isso, né, trazendo, assim, para a linguagem bem coloquial, preste atenção no que você está fazendo. Tipo assim, saia do automático, porque a gente está acostumado, né, na nossa rotina, a automatizar os hábitos, e aí vai fazendo as coisas, estou aqui comendo, não estou nem sentindo o sabor da comida direito. Então, essa técnica, ela consiste em você estar focada na alimentação, no que você está fazendo. Você está ali, né, sentado na mesa, então você vai sentindo todos os sabores. Come um pedacinho de cada vez, em vez de colocar, né, encher a boca. Pega um pouco, fazendo uma outra atividade. Quando você come dessa forma, né, inclusive acontece da saciedade, da sensação de saciedade chegar logo. Né, a mente percebe que você está se alimentando e aí manda a informação para o cérebro que você, né, já se alimentou e está saciado. Enquanto você está ali no automático, distraído, né, muitas vezes você comeu, não percebeu, às vezes já comeu mais do que a tua saciedade precisava.
Tá? E Acontece depois vem também. uma sensação de culpa, né? A pessoa fica culpada depois. Essa sensação de culpa aí vem, volta para aquele novo ciclo. Né? Tem uma obra bem interessante que fala sobre por que as francesas não engordam, né? Não sei se você já escutou. Sim, já, já. E aí ele trabalha basicamente em cima dessa teoria, que inclusive é uma pesquisa, tem uma professora e pesquisadora que trabalha dentro dessa área, e ela fala dessa importância de você perceber a comida. Então, eu acho que poucas pessoas pegam, por exemplo, uma maçã, e na hora de ingerir a maçã, olha para a maçã. A gente automaticamente já leva a boca, nem percebe. Então, essa ideia de olhar para a maçã, né, sentir a textura da maçã, levar a boca, antes de levar a boca, sentir o cheiro, né, o aroma que ela tem para poder chegar na boca e sentir aquele sabor, né, ele é um processo que faz com que você consiga, né, ingerir e dar um valor melhor em relação àquele alimento. E aí, na pesquisa, ela diz que as francesas, elas comem melhor, né? Na verdade, ela faz o seguinte, ela coloca o bolo de chocolate e pergunta para as pessoas o que as pessoas pensam quando vê um bolo de chocolate. Então, se eu oferecer um bolo de chocolate, o que a pessoa acha? Muita gente responde, é engordar, né? Vai acabar com minha dieta, vai acabar com o meu dia, né? Vai acabar com a minha semana. E a população francesa geralmente responde aniversário, né? É gostoso, né? Prazer, né? Dá uma ideia de É a prazer. forma, é a visão que se tem sobre aquele alimento, né, que vai fazer com que a gente consiga ter atitudes em relação a ele. A partir do momento que a pessoa é privada, que ela acha que ela vai comer um bolo de chocolate, ela se sente tão culpada, né, e se restringe a isso, ela vai ter, né, essa ativação de querer comer aquele bolo, mas e quando comer em uma quantidade muito exagerada, né, para compensar. E aí vem também uma outra situação interessante, que é o tal do jaquê. Acontece muito esse tal do jaquê. Né, você começou Eu ia falar dele. passou a semana todinha, tá bonitinho, começou a dieta, né? E aí fez tudo bonitinho na segunda, na quarta, na quinta, chegou na sexta-feira, bagunçou o almoço, diz assim, né? Baguncei o almoço, comi feijoada, bocotó, né? Comi de sobremesa um pudim de leite com coco e tudo mais. Aí chega e diz assim, poxa, já que eu comi essa feijoada e esse pudim, então eu vou beber uma cerveja agora, né? Já que Então agora eu vou chutar o balde. é verdade, é isso na sexta, e às vezes o jaqui dura uma semana, aí já que eu baguncei a semana, eu vou esperar começar o dia primeiro do outro mês, porque aí começa certinho, e aí não teve, cometeu algo que você considera, né? Porque na verdade a gente nem precisa considerar, como a gente falou, não é uma regra, é uma exceção. Mas se você não conseguiu naquele momento fazer a alimentação que você gostaria, você tem outros momentos do seu dia para dar continuidade. Não precisa dizer que já que você comeu, você vai continuar e assim se prolongando, porque isso fica crônico. E não transformar essas escorregadas nem no jaquê e também não transformá-las em motivo para culpa. Né? A gente Sim. sabe que em qualquer processo a gente erra aqui, né, num momento ou outro, não existe perfeição. Né? Como eu sou fracassado, não consigo, né? Como eu falei, essa culpa só vai fazer a coisa se agravar mais ainda, vai fazer você ficar mais triste, com a autoestima baixa e querer comer mais. Então, quando acontecer de você dar uma escorregada, trabalha a mente nesse sentido, de pensar que tranquilo, faz parte, cair faz parte, não fazer tudo certo, acontece, eu não sou perfeito. E não é por conta dessa escorregada que eu vou pôr tudo a perder. É sempre um bola para frente, né? Escorreguei aqui, mas não tem problema. Vou aproveitar que essa. Já comecei, vou aproveitar aqui, mas a próxima, exceção a gente tem, exceção pode ter, né? Contanto que a gente esteja cumprindo a regra, né? Sem culpa, sem culpa. Tem perguntas também em relação à carne vermelha. É porque eu não consegui entrar aqui pelo Insta, mas me passa aí que eu. Posso substituir proteína de soja pela carne vermelha? É vegetariano? Pois é, Pode. não pode, né? Olha, a carne vermelha é uma carne riquíssima em proteína, né? Junto com a proteína também tem gordura, obviamente. Toda carne de origem animal, né? Todo alimento de origem animal, ela tem gordura associada e tem um grande teor proteico. Né? A proteína de soja, ela também tem o seu teor proteico, é uma proteína vegetal. Então, muitos casos, no caso vegetariano, que não pode ou que não gosta, ou então que é por uma questão mesmo pessoal, não quer comer a carne vermelha, utiliza a soja como uma opção. Tá? Você tendo um equilíbrio, né, da sua ingestão alimentar durante o seu dia, equilibrando a necessidade, né, calórica, a necessidade de proteína que você precisa, né, a necessidade de ferro que você precisa, você pode.
Tá? Hoje em dia, a gente consegue substituir, por exemplo, o ferro da carne vermelha por vários outros alimentos de origem vegetal, né? Os vegetais verdes escuros, né? Vários outros alimentos também têm esses nutrientes que você pode estar complementando, sem precisar comer a carne vermelha. Certo. Existe alguma implicação, assim, da carne vermelha em relação a ser uma substância cancerígena? Existe alguma limitação da carne vermelha nesse sentido? A carne vermelha, em relação a outras carnes, ela é menos digestiva, ela tem maior dificuldade de digestão, né? Isso aí já é fato. Tá? Em relação à questão cancerígena, né, também envolve essa questão da digestão, né, da digestão dos processos, mas ela ingerida de uma forma equilibrada, né, uma vez por semana, 2 vezes por semana, que é o que geralmente a gente recomenda para a ingestão de carne vermelha, ela não vai lhe fazer mal. Ela consegue lhe fornecer, o benefício dela, ela consegue lhe fornecer, né, de forma favorável. Então, o ideal é a gente não comer todos os dias, né? De segunda a segunda, a carne vermelha, ela realmente pode trazer grandes prejuízos, inclusive em questões cardíacas. Ok. Ela tem um teor de gordura bem maior. Ok. Bom, gente, né, tem mais alguma pergunta? Alguém ainda dá um minutinho ainda, quem não fez, dá tempo de fazer. Acredito que a gente tenha respondido todas. Eu não consegui olhar. E voltando, a gente está à disposição, né, na Unidade de Promoção da Saúde, o SESI Clube, né, com as consultas, tanto nutricional quanto psicológica, para quem tiver interesse, para quem estiver precisando de um apoio nesse momento, né, estaremos aqui à disposição também. Ok, inclusive, assim, muita gente se questiona, né, nessa questão da pandemia, né, como se dão os atendimentos. Então, assim, a gente vai aos poucos retornando, né, de acordo com as normas governamentais, a gente aos poucos está retomando, né, nas empresas ou então para a comunidade, dentro de cada realidade, né, a gente vai se adequando às normas e aos poucos, né, esses atendimentos vão voltando. Então, inclusive, assim, a gente tem a possibilidade da consulta online, né, que está sendo realizada também em relação nessa situação que nós estamos vivendo também. Exatamente. E agradeço a Bruna. Estamos aí nessa parceria, né? Não só aqui nessa live, mas a gente trabalha sempre juntinhas nos nossos projetos, nos nossos atendimentos, aos nossos clientes, né? E a gente está à disposição de vocês. Obrigada, né? A todos os nossos colegas também da FIEM que nos prestigiaram aqui, que nos ajudaram nos bastidores, né? Que fizeram essa live ser possível. E até a próxima. Né? A gente vai estar. Fiquem de olho no Instagram, porque a gente vai estar, né? O canal que a gente vai estar divulgando as próximas lives. Tá bom? A gente vai continuar aqui trazendo alguns temas de nutrição, de psicologia e de outras áreas de saúde também. Né? Querendo ou não, assim, na pandemia, né? Assim, o tema que está em alta é saúde. Então, assim, a gente vai aqui trazer bastante informação para vocês que a gente sabe que é necessário para esse momento. Tá bom? Ok. Agradeço também a Bruna e a todos presentes, mas nós teremos nossas oportunidades para estar comentando também. Ok. Então, Obrigada. boa noite a todos. Boa Até a próxima. noite.